chegaram realmente a fazer algumas leis, mas nenhum deles foi tão rigoroso, foi tão a fundo quanto Aristóteles. E é justamente de Aristóteles que vem a ideia de proposição. O que é proposição? Ora, é toda sentença declarativa, ou seja, é uma oração, e por ser uma oração apresenta o sujeito e o predicado. Sentença declarativa ou proposição é aquela frase que você pode classificá-la como verdadeira ou falsa. Por exemplo, se eu digo que 2 mais 2 é igual a 5, ora, é uma proposição. Por quê? Porque eu posso julgá-la logicamente. No caso, 2 mais 2 é igual a 5, é uma proposição cujo valor lógico é falso. Ok? Bom, mas de Aristóteles também vêm os dois princípios básicos, ou seja, as duas pedras que sustentam a lógica que nós vamos estudar. O primeiro princípio é o princípio do terceiro excluído. Muito cuidado agora com essa interpretação. O princípio do terceiro excluído diz que uma proposição só pode assumir 2 valores, verdadeiro ou falso. Não admite um terceiro valor. Digamos assim, não dá para você dizer que uma proposição ela é mais ou menos verdadeira ou mais ou menos falsa. Não pode. Ela é falsa ou então ela é verdadeira, ok? Portanto, ela só admite 2 valores. Já o princípio da não contradição, que é o segundo princípio, diz que uma proposição ou é falsa ou é verdadeira. E se você realmente estiver interessado em aprender lógica, é de fundamental importância que você não misture esses 2 princípios. O iniciante, ele acha que uma, na realidade, é redundante, diz o que o primeiro falou. E não é bem assim. Isso é muito importante que você entenda essa separação. O primeiro princípio, o princípio do terceiro excluído, ele por si só deixaria margem, deixaria uma certa dúvida, quando ele diz que só pode assumir 2 valores, verdadeiro ou falso. Ora, mas não diz se pode ou não assumir os 2. Ora, se existisse apenas o primeiro princípio, eu poderia chegar aqui agora para você e dizer: hoje é domingo e hoje não é domingo. Ora, eu não estaria ferindo o princípio do terceiro excluído, uma vez que eu só posso usar 2 valores, verdadeiro e falso, então eu vou inventar uma proposição que seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Eu estou proibido, segundo o primeiro princípio, de usar um terceiro valor, mas eu posso usar os 2 valores ao mesmo tempo. E aí não faz sentido. Não faz sentido você dizer que hoje é domingo e hoje também não é domingo. Não. Aí é que vem o princípio da não contradição. Você só pode usar um dos 2 valores, mas só pode usar um e apenas um. Ou a proposição é verdadeira, ou a proposição é falsa. Portanto, é isso que Aristóteles quis dizer com esses 2 princípios. O princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Ok? Então, o que nós vamos estudar aqui, na realidade, começou com os gregos. Eles foram os criadores dessa lógica. Foram que deram, assim, o pontapé inicial, foram eles. Aliás, a bem da verdade, se você for olhar direito, não é só a lógica que começou com os gregos, né? O mundo ocidental, a bem da verdade, começou com os gregos. Apesar de defeitos horríveis que eles tiveram, se você lê o que Aristóteles falava da escravidão, você fica aterrorizado. Fica assim realmente sem entender direito como é que um cara inteligentíssimo como ele tentava justificar a escravidão. Então, defeitos à parte, eles foram realmente os caras, eles que deram início. Então a gente pode dizer que o mundo ocidental tem uma dívida que é absolutamente impagável com os gregos, né? É uma dívida incomensurável, não tem como você pagar essa dívida, né? O homem ocidental, ele é grego de natureza, né? Para encerrar essa conversa. Então vamos lá, olha só. Proposição. Nós vamos representar a proposição através de letras minúsculas, mas nada impeça que você queira representar por letras maiúsculas. Existem algumas provas que representam proposições com letras maiúsculas. Isso é absolutamente arbitrário, é uma convenção. Então eu coloquei aqui para você no quadro 2 proposições. A proposição P e a proposição Q. Vamos lá. O que é que a proposição P afirma? Me acompanhe. João Pessoa é a capital do Rio Grande do Norte. É uma proposição? É. Não se discute isso. É uma proposição. Por quê? Porque eu posso classificá-la em verdadeira ou falsa. Neste caso daqui específico da proposição P, o valor lógico é falso. Ora, nós sabemos que João Pessoa não é a capital do Rio Grande do Norte.
Mas é uma proposição. Vamos deixar isso bem claro. Não se discute a natureza. É uma proposição, cujo valor lógico é falso. Muito bem. A segunda proposição, olha aqui o que é que eu escrevi para você. Os gregos foram militarmente dominados pelos romanos. Ora, é uma proposição? É sim. Por quê? Porque é possível você julgá-la logicamente. Nesse caso aqui, o valor lógico da proposição é verdadeiro. Realmente, nós sabemos que os gregos foram politicamente, militarmente dominados pelos romanos. É interessante, só para uma pequena provocação, se você tira a palavra militarmente e coloca culturalmente, aí já muda o valor lógico, né? Vamos lá. Olha só. Como toda e qualquer proposição, ela admite uma negação. É interessante isso para você. E a negação, apesar de ser algo simples, requer alguns cuidados. Por exemplo, se João Pessoa é a capital do Rio Grande do Norte, ora, um novato pode dizer que a negação disso é João Pessoa é a capital da Paraíba, mas essa não é a correta negação, essa não é a forma correta de se negar. E aí, como é que eu quero que você negue? Me acompanha aqui, ó. Nós vamos representar a negação da proposição P através desse símbolo. Mais uma vez, você também tem variações. Por exemplo, existem alguns livros que adotam esse símbolo daqui para negar. Mais uma vez, é uma questão de convenção. O importante é você perceber a mensagem que se tenta transmitir. Tanto este símbolo, que é o que eu vou usar nos DVDs e no módulo, quanto esse daqui, representa, indica, transmite a ideia de negação. Portanto, a negação de P é João Pessoa não é a capital do Rio Grande do Norte. E não você dizer que João Pessoa é a capital da Paraíba. Ora, existe uma outra maneira? Existe sim. Ela é. Não é verdade que João Pessoa é a capital do Rio Grande do Norte. Ok? Vamos lá. A proposição que, como é que nós negamos? Eu coloquei aqui para você, ó, que você vai ler. Não que. A negação é, os gregos não foram militarmente dominados pelos romanos. Ora, mas aí eu quero chamar a sua atenção. Observe. A proposição P, não sei se você observou isso, a proposição P, o valor lógico é falso. A negação de uma proposição falsa é uma proposição verdadeira. Observe que enquanto P é falsa, não P já é verdadeira. E aqui, ao passo que Q é verdadeiro, não Q é falso. É justamente esse detalhe que eu quero que você entenda. Quando você for negar uma proposição, o que você vai obter é uma outra proposição cujo valor lógico é o oposto, é o contrário daquele original. E aí eu coloco para você aqui, através desse dispositivo da lógica, chamado tabela verdade. Tudo que eu falei está aqui, ó, resumido, condensado aqui. Essa tabela verdade diz para você o seguinte, ó, se a proposição P for verdadeira, não P vai ser falsa. Ora, se P é falsa, não P é verdadeira. Ora, ou seja, é a negação, é o contrário do que se quis transmitir. Mas aí tem um detalhezinho que é impossível eu não comentar. Ora, imagine a seguinte situação, preste atenção na pergunta que eu vou lhe fazer. Tem uma proposição P. Ora, essa proposição P é verdadeira. Vamos supor que ela seja verdadeira. Quando você nega P, você obtém não P. E a negação de P é falsa. Agora, o que é que vai acontecer se você negar a negação de P? Ora, a negação da negação de P vai ser a negação de uma proposição falsa. Só que a negação de uma proposição falsa é uma proposição verdadeira. Portanto, o que é que acontece? Para a lógica matemática, olha só, a negação da negação de P é logicamente equivalente a P. Ou seja, esse símbolo aqui é o símbolo que a gente vai chamar de equivalência lógica. Nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui agora, porque eu teria que falar para você de bicondicional. Não é o caso desse primeiro DVD. Isso a gente vai ver lá na frente. Portanto, ó, a negação da negação de P, olha o símbolo, é logicamente equivalente, é como você vai ler esse símbolo de agora em diante, a P. Ora, só que isso daqui pode despertar alguma confusão, provocar alguma confusão nos iniciantes. Eu vou tentar ser claro para você. Olha só. Imagine que a proposição P seja a seguinte. Eu entendo de medicina. Pronto. A negação de P seria eu não entendo de medicina. Agora, como é que seria? A negação de eu não entendo de medicina seria eu não
entendo nada de medicina. Mas aí nós temos um problema. Se a negação da negação de uma proposição resulta na própria afirmativa, então, aos olhos da lógica, dizer que eu não entendo nada de medicina é a mesma coisa de dizer que eu entendo de medicina. Estranhamente, para a lógica matemática, Aí é justamente o que eu faço aqui na sala de aula, e é o que eu vou fazer aqui agora com você. Eu gostaria que quando você fosse estudar lógica, quando você fosse responder questões de lógica, você desligasse um pouquinho a tomada que liga você ao mundo, com as pessoas onde você se comunica usando o português. Na língua portuguesa, você usar o reforço de negação, a dupla negação, digamos assim, funciona como uma espécie de reforço. Você está querendo amplificar aquela negação. Então você usa, eu não entendo nada de medicina. A pessoa entendeu o que é que eu quis falar. Você na realidade não entende patavinas de nada. Para a lógica matemática, a dupla negação funciona justamente de modo contrário. Você está querendo afirmar justamente o que a língua portuguesa entenderia de maneira contrária. Portanto, para a lógica matemática, dizer que eu não entendo nada de medicina é a mesma coisa de dizer eu entendo de medicina. Ok? Bom, como isso desperta, eu tenho certeza que isso desperta certa confusão, no próximo vídeo nós vamos resolver algumas questões e aí eu vou me aprofundar um pouco mais nesse detalhe da negação de uma proposição.